Saudações, Tux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para realmente a gente analisar justamente um React Flu. Vamos falar sobre o meu vídeo viral que aconteceu no Flamengo. Um vídeo que pegou até muitas visualizações, cerca de 15 mil visualizações. E muitos comentários, mas é muito comentário. Eu nunca vi tanto comentário assim na minha vida. Então a gente vai ver sobre esse vídeo, sobre por que ele teve tanta importância assim. Então, seja no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxa, escute e entre no meu divã. E só pra gente faz tudo que está escrito aqui, eu não vou perder muito tempo, tá bom? Não vou perder muito tempo porque o meu próprio eu do passado já vai falar sobre isso. Então vamos nessa. Calma. Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Vou ter que parar aqui. Eu vou falar sobre aquilo que está realmente na nossa cara ali. Flamengo e o Fluminense hoje têm o mesmo número de pontos, porém o Flamengo disputou muito mais partidas do que o Fluminense. E a gente tem justamente com um jogo a mais. A gente pode perceber que a gente disputou 35 jogos, eles 34, e chegamos ao mesmo patamar do que isso. E se a gente fala sobre o patamar podemos chegar ao nível do Flamengo? Essa que é a minha pergunta do tema de vídeo. E aí a gente tem que pensar o seguinte, como é que foi o processo inicial do Flamengo para chegar nesse tipo de patamar? E aí muita gente tem que se lembrar que foi por conta de muito sofrimento, muitas das vezes o Flamengo sempre disputando quase um rebaixamento. Então a gente tem que se lembrar sobre isso. Quando o Bandeira de Melo chegou, ele falou o seguinte: eu primeiro quero arrumar essa casa para depois poder falar sobre gestão. Só para um detalhe que é importante, diversas vezes o flamenguista de hoje fala sobre isso. Então, até agora não vi nenhum erro do meu vídeo. E a torcida do Flamengo tancou completamente isso. Falou assim, tá bom, bota no peito aqui, que eu aceito. Eu vou ter que aumentar até a velocidade, tá? Desculpa. Foi do passado. Então, realmente falando, a primeira coisa que você tem que fazer antes de pensar em chegar em algum patamar do Flamengo é botar suas contas em dia. E o Fluminense está demorando para colocar suas contas em dia. Com isso acontecendo, o Fluminense só piora a situação dele. Então, primeira coisa, se a gente está pensando em colocar no mesmo patamar, a primeira coisa que tem que pensar é financeiro, financeiro e financeiro. Certo? Que é o que hoje com o tema de patrocínio entrando em vigor e com o tema até mesmo de SAF, a gente está vendo que cada vez mais a gente precisa sobre isso. Então, até agora o meu vídeo lá de trás está bem atualizado. Temos condição de se igualar ao Flamengo? Aí já é uma outra pergunta. Não temos condição de se igualar ao Flamengo. Só para detalhe aqui, diversas vezes os torcedores aqui de baixo falam assim, você tá falando sobre se igualar ao Flamengo, entendeu? Pô, não é à toa que o cara aqui falou assim, sou Flamengo e consegui compreender sua mensagem. Ignore os que dizem flamenguistas, perdem respeito quando você estava de rivais do Flamengo, mesmo assim, mesmo que bem. É isso que eu falei, tá? Muito obrigado. O Flamengo tem a maior torcida do Brasil. Não sei se é do exterior, não sei se é do mundo inteiro, mas tem a maior torcida do Brasil. Realmente, em qualquer lugar que você vá, tem flamenguista. Mesmo em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, você sempre vai ter torcedores do Flamengo em qualquer lugar, esperando para o Flamengo jogar naquele local e sair para ver o Flamengo jogar naquele estádio qualquer. Então, realmente falando, muito por conta do tamanho da torcida do Flamengo, a gente não tem como chegar nessa situação, a gente não tem condições suficientes. Ainda no mais, a torcida do Flamengo, ela tem mais condição financeira, mesmo você achando que a maioria é de comunidade, mas por o tamanho que ele tem, muita gente que torce pro Flamengo que eu conheço é rico e tem condição de pagar os maiores preços de sócio futebol. Então, realmente falando, o patamar, a gente não consegue chegar ao patamar financeiro do Flamengo em nenhum momento da nossa vida. E se não tem, tá bom, não tem. Eu falei alguma coisa errada? Flamenguista. Não falei nada de errado. Temos então condições para chegar na situação. Como fazer? Eu já desci 3 vídeos que pouca gente viu e que eu dou muita atenção, que é o vídeo sobre o Independente do Vale, sobre o União Berlim e sobre o John Arias, comentando mais sobre como o John Arias é importante.
Eu deixei logo no início do vídeo, tá aqui em cima o izinho, pra você querer ter mais ideias sobre isso. Ou você volta pra lá, se o izinho não sumir, você volta pro início do vídeo, que você vai gostar bastante sobre isso. São os Eu triggers falo aqui, lá, ó. olha só pra você ter uma noção, eu quero mostrar aqui pra vocês a situação de momento da Bundesliga. Só um detalhe aqui importante. Até agora, até parece que esse vídeo foi feito hoje. Não teve nenhuma mudança. Eu vejo muita gente falando sobre o John Arias. Ah, que John Arias é a exceção. É. Mas a gente só tem que contratar a exceção. É assim que a gente vai ganhar alguma coisa. O Union Berlin está em primeiro colocado. Em primeiro colocado. Ah, só foram 2 jogos disputados. Primeiro colocado. Como é que um time que era de 4ª divisão chega à 1ª divisão colocando-se em primeiro colocado? A gente tá falando muito, ó. O último jogo de domingo, o Union Berlin ganhou do Mönchengladbach. A gente não vai chegar no nível de Bayern de Munique ganhando 6-2, mas a gente pode ficar ganhando jogos como o Union Berlin. Eu sempre falo isso. A gente tem que utilizar o que Davi utilizou contra Golias, que é a nossa mentalidade, que é a nossa expertise, e tentar somente manipular isso tudo. Eu falo muito do David Del Valle, mesmo sendo o David Del Valle sendo o ricaço de lá, mas não é tão rico como aqui. O Brasil é anos-luz rico do que o Equador. Então, realmente falando, é como se realmente tivesse o mesmo tamanho. E o Universidade da Vale conseguiu ganhar uma Sul-Americana, enquanto o Fluminense, com mais dinheiro, não consegue ganhar. Tá vendo o que eu falo? Antes de comentar mais sobre isso, eu quero fazer 2 pedidos pra você. O primeiro é, dê o triplo C, comente, curte, compartilhe. Isso daí me ajuda no engajamento do meu canal. E o segundo é se inscreva no canal, pra falar qual é o tamanho do meu canal, perante torcida tricolor. Caso isso não realize nem a inscrição e nem a Libertadores, na fase de grupos, no G4, nesse Brasileiro de 2022. É você que sabe. Então vê se você vai assistir vídeo de outro vídeo do canal e só bora. A torcida vai aceitar minhas ideias? De realmente a gente pensar em contratações mais baratas, assim, contratações piores, sei lá, pegando contratações, sei lá, de jogadores dos Estados Unidos, jogadores aqui sul-americanos, jogadores até africanos, que pra mim seria interessante ter um jogador africano ou outro no Fluminense. Ao invés de pensar em jogador nível europeu, como por exemplo tem o Flamengo, como o Davi Luiz, o Gabigol propriamente dito, o Pedro. Ou a torcida não vai chiar se o jogador chegar aqui e não jogar muito bem. Olha só como que é diferente e não mudou em nada. As pessoas falam, cara, o que eu mais vejo é isso. As pessoas, o Flamengo tem os melhores jogadores, conseguiu ganhar Copa do Brasil e Libertadores. Tá, e aí? A gente pode conseguir chegar nesse patamar. A situação é essa. É você aceitar que você vai ter que contratar um jogador ridículo, mas que talvez dê um ótimo desempenho no Fluminense, de sul-americano, de Estados Unidos, Canadá, ou até mesmo de África, em vez de pensar em alguma contratação vinda do lado da Europa. Você vai aceitar isso? Numa boa? Torcida. Muito engraçado a gente falar sobre isso. Alguma gestão pode realizar minhas ideias? Então, do que eu vi do Ademar Reis, do Marcelo Souto e do Mário Bittencourt, eu não vi do Marcelo Souto não, Ademar Reis, o Rafael Rolim e Mário Bittencourt, o que mais chega, mesmo não gostando, é do Mário Bittencourt. Os outros não têm a possibilidade exatamente de fazer a gestão do como que eu quero. Olha que eu já declarei apoio ao Rafael Rolim. Mas, se for para pensar exatamente numa gestão segura e boa, o Mário Bittencourt é o melhor de todos. É justamente isso. Eu não tô falando sobre se eu quero ou não quero aquela situação. Tô falando que a gente chega mais próximo ao que eu penso. Aí. Então, sim, a resposta à situação é: a gente pode chegar no meu patamar do Flamengo? Sim e não. Sim, se a gente pensar em uma situação, em uma cabeça mais humilde, e não, se a gente quiser aloprar completamente. E você que escolhe. Vai no caminho da humildade ou vai no caminho de aloprar completamente a situação? Então é isso, né? Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Saudações tricolores, falou, valeu. Faz o você, comente, compartilhe e tá inscrevendo no canal. E tchau, tchau. Eu falei alguma coisa absurda? Pra ver um monte de flamenguista falando alguma coisa assim desse tipo? Perfeito. Sabe o que significa isso? Isso significa de saber muito sobre futebol. Eu sou um cara que realmente estuda muito sobre futebol. Eu no Twitter eu tenho as melhores pessoas que sabem sobre futebol e dali eu compilo pra informar pra vocês. A pergunta é, eu errei ou acertei? De novo, né? Acertou de novo. Ah, você pegou agora só pra mostrar que você acertou. Não.
Estou demonstrando o meu trabalho. Muito obrigado a todos que assistiram. Fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o triplo Z que é curte, comande e compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo. Todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix a tela. Entenderam? Saudações tricolores.